como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, a sua professora de Ciências, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje será revisão e avaliação, aula de número 13. Então vamos começar? Olá, gente, trago a vocês um conteúdo de revisão bem interessante, falando um pouquinho sobre o nosso planeta, né? Nossa casa, nosso lar, o planeta Terra. Então, trouxe alguns conceitos para a gente revisar e exemplificar também. Nós vamos começar aí falando sobre a inclinação da Terra, né? Do que se trata, professora, a inclinação da Terra? Ninguém sabe ao certo por que ela está inclinada, mas alguns cientistas acreditam que a Terra colidiu com outro objeto gigante no passado, um passado bem distante, viu? Em eras geológicas, o que fez a Terra ficar inclinada. Mas outros acham que a inclinação se formou durante a formação do sistema solar. Bem, são teorias, né? De acordo com essas teorias, algumas são mais aceitas, outras não. Eu trago para vocês aqui as principais que acho importante abordar com vocês. Então, o que essa inclinação tem a ver com o nosso dia a dia? É o que a gente vai saber agora, né? Tudo, na verdade, ela é responsável pelas estações do ano e ao observar os períodos de equinócio e solstício. E aí eu trago para você essas duas palavrinhas aí, o equinócio e solstício, a gente vai entender um pouquinho do que são esses movimentos e os fenômenos. Vamos lá entender um pouquinho. Os equinócios, que na verdade são dois, né, acontece da seguinte forma. E à medida que eu for explicando, observem bem a imagem aí esquematizada na sua telinha acima no canto. 2 vezes por ano, nos dias 20 ou 21 de março e também 20 ou 21 de setembro, os dois hemisférios recebem a mesma quantidade de luz solar. Isso acontece porque o Sol está exatamente acima do Equador, né? Como está sendo visualizado aí no nosso esquema, a linha imaginária que divide a Terra em 2 metades. No hemisfério sul, por exemplo, são os dias de equinócio de primavera, o período de setembro, e o equinócio de outono, no período de março. Por que eu enfatizo o hemisfério sul como exemplo? Porque é onde consta no nosso planeta, né, exatamente está localizado o país Brasil, né, que fica no continente sul-americano. E aí eu trago esse exemplo para vocês entenderem mais ou menos a mudança de estações do ano, tá bom? E existe uma linha imaginária que corta o nosso país, né, que é a linha do Trópico de Capricórnio, abaixo da linha do Equador, no sentido paralelo a ela, tá? Para a gente dar continuidade aí aos nossos estudos e revisão, trago para vocês o conceito de solstício. Solstícios, eles vão acontecer nos dias 20 ou 21 de junho e dezembro, né? Isso vai depender do hemisfério que você está observando. Um dos hemisférios recebe a maior quantidade de luz solar do ano, enquanto que o outro recebe a menor quantidade. Isso acontece porque o Sol está no ponto mais alto do céu em relação ao hemisfério em que está inclinado em sua direção. Quer dizer o seguinte, imaginem essa inclinação da Terra, né? Olhando aí, observando aí a nossa imagem esquemática, né? Existe uma leve inclinação no período de equinócio e a inclinação mais acentuada no período de solstício. Isso aí é um posicionamento relativo, né? Para que você, observador, entenda. Quando o planeta está mais inclinado, né, ele vai receber mais incidência solar, né? Observem aí a nossa imagem explicando didaticamente, e um dos hemisférios ele vai receber mais a luz solar, enquanto que o outro não. Isso vai depender da localização e da inclinação dele ao redor do Sol. Então, nós estamos vendo a influência do Sol aí diretamente nas 4 estações,
explicadas pelos fenômenos que ocorrem no período de solstício e no período de equinócio, né? Que equinócio é o que vocês estão vendo aí nessa imagem na tela, explicada didaticamente aí. O hemisfério sul, no hemisfério sul, são os dias de solstício de verão, né, que acontecem em dezembro, e solstício de inverno, que acontece em meados de junho, né, para vocês entenderem como isso acarreta, por exemplo, em alguns comportamentos culturais, algumas partes do nosso Brasil, onde ocorre essa mudança de clima para o inverno, no meio do ano, em meados de junho, é quando ocorre também as festas juninas, né? Onde nesse momento aí, no período que a comunidade se reúne ao redor da fogueira, olha só como é que tem essa relação da fogueira para aquecer as pessoas nessas comunidades, onde elas fazem as suas atividades festivas. Então, veja aí uma relação intrínseca entre a cultura e esse clima que ocorre em algumas partes do Brasil. Também trago para vocês aí um outro conceito relacionado ao nosso planeta. A gente vai entender um pouquinho, que é o conceito relacionado a um instrumento de medição de tempo, que muito tempo foi usado, mas que ele ainda aparece em alguns pontos do nosso planeta. Estou falando aí do relógio de sol, né? O relógio de sol, ele é um dispositivo que utiliza a posição do sol no céu para indicar a hora do dia. Um mostrador, geralmente plano, recebe a sombra projetada por um gnomo, que nada mais nada menos é uma haste ou uma barra reta em relação à Terra, né, a parte plana onde ele está fincado, posicionado em um ângulo específico em relação ao eixo de rotação da Terra. À medida que o Sol se move ao longo do dia, a sombra do gnomo se projeta sobre diferentes pontos do mostrador, marcando as horas. Mas como é esse movimento, né, em relação ao Sol? Eu trago para vocês aí um esqueminha bem didático, para vocês entenderem um pouquinho desse movimento. Observem bem que à medida que o Sol, vamos imaginar aí o Sol se posicionando em relação a esse instrumento, projetando sombras em diferentes momentos do dia. E observem que em um dado momento ocorre que tudo se apaga, né? Quer dizer que esse momento aí do tempo é a noite. E não dá para fazer a medição do tempo porque não tem a projeção da sombra do Sol, né? A gente sabe que a noite, no nosso movimento de rotação aí, o Sol ele já está posicionado do outro lado do planeta Terra. Quer dizer que esse instrumento ele vai medir, né, não com tanta precisão, mas ele vai medir o tempo se passando durante o dia, mas não durante a noite. Tá bom? Isso aí é uma curiosidade que eu trago em relação ao relógio de sol. Vamos falar um pouquinho a contextualização do relógio de sol através do nosso tempo, da nossa história, né? A história do relógio de sol remonta a milhares de anos, com registros de sua utilização em diversas civilizações antigas, como acontece com os egípcios, né? Um dos primeiros dados de evidências desse instrumento foi a descoberta do estudo dessa civilização, né? A civilização egípcia. Evidências arqueológicas datadas de 3.000 anos antes de Cristo revelam obeliscos e outros monumentos servindo como o relógio de sol horizontais. E aí vocês podem visualizar no canto da tela um modelo de relógio de sol ainda existente, né? Os mesopotâmicos, né, também têm registros deles utilizando esse instrumento, né? Registros que datam de 2.000 anos antes de Cristo, né? Indicam o uso do relógio de sol para fins agrícolas e religiosos. Outras civilizações também fizeram uso desse instrumento, né? Um exemplo delas aí são os gregos e romanos, né? Que aperfeiçoaram os modelos de relógio de sol, incorporando conhecimentos de astronomia e geometria, como, por exemplo, o gnomo de Ptolomeu. Aí vocês veem no canto acima da tela um outro modelo de relógio de sol, né? Fazendo a projeção aí da sombra da Terra. Na Idade Média, o relógio de sol ele já é usado como ornamentação, né? E ele se tornou mais complexo, né?
tornaram-se símbolos, verdadeiros símbolos de status e poder para quem os tinha, presentes em catedrais e edifícios públicos. Mais adiante, né, um pouquinho mais próximo dos nossos tempos contemporâneos, nós temos aí, na era do Renascimento, a busca por precisão científica, onde impulsionou o desenvolvimento de modelos mais sofisticados, como o relógio de sol equatorial. Então, eu trouxe para vocês aí uma importância contextualizando historicamente esse instrumento utilizado, o primeiro instrumento utilizado para fazer a medição do tempo que tem registrado, né, com sofisticação, com uma determinada tecnologia e com fundamentação científica. Bem, mas o planeta, né, não para aí de nos trazer mais informações à medida que nós vamos estudando, né? O planeta Terra é muito complexo e fascinante, né, composto por diversas camadas que se estendem desde sua superfície até o seu núcleo. Então, eu trago para vocês esse momento da nossa revisão, falando um pouquinho sobre a estrutura do planeta Terra, tá bom? Essas camadas que formam o planeta, né, desempenham papéis essenciais na sustentação da vida e na formação dos fenômenos naturais que observamos diariamente. Então, convido vocês aqui para a gente explorar mais a fundo essas camadas e sua importância para o ambiente e para nós, seres humanos. Apresento a vocês aí a estrutura do planeta Terra, a começar pela crosta terrestre. Então, observem bem aí essa imagem ilustrando o planeta em camadas, né? Ele está todo estratificado, essas camadas elas estão circundando umas às outras até chegar a uma camada mais interna que a gente vai detalhando à medida que vai avançando a explicação. Na camada mais externa, em destaque em azul, está aí identificada como crosta terrestre. Essa camada ela é fina, né? A camada fina do planeta onde vivemos, e é composta principalmente por rochas e minerais e possui uma espessura média de 30 a 70 quilômetros sob os continentes e também vai se apresentar-se com uma espessura média de 5 a 10 quilômetros sob os oceanos, né? Nós temos aí uma diferença de espessura nessa estratificação chamada crosta terrestre, onde nós vivemos. Logo abaixo dela, nós temos o manto. O manto ele já está em destaque na sua imagem em vermelho, ele fica logo abaixo da crosta terrestre, tá bom? O manto ele é uma camada mais espessa, como vocês podem observar aí na nossa imagem didática, composta principalmente por silicatos de ferro e magnésio. Ele se estende até cerca de 2.900 quilômetros abaixo da superfície terrestre e é responsável por movimentos convectivos, né, convergem, que influenciam a dinâmica das placas tectônicas. Um movimento super importante para a gente entender alguns fenômenos do planeta. E, dando continuidade aí à nossa estratificação didática das camadas do planeta, nós temos o núcleo externo. Esta camada é uma região líquida de metal fundido, composta principalmente por ferro e metal. Ela circunda o núcleo interno e é responsável pela criação do campo magnético terrestre. Então, olha só a importância dela, né? E a composição química desta camada. E um pouquinho mais a fundo, nós temos o núcleo. Nós temos aí o núcleo interno. Esse sim, ele vai ficar na parte mais interna do planeta, destacado em amarelo aí para vocês, essa esfera. O núcleo interno é uma região sólida, composta principalmente por ferro e níquel. Apesar de sua alta temperatura, a pressão é tão intensa que os materiais permanecem no seu estado sólido, isso mesmo. O movimento do núcleo interno cria um campo magnético que protege a Terra das radiações solares.
Olha só como é tão intenso esse movimento, como é tão intenso a atividade magnética, que ela vai exercer essa proteção em relação ao Sol, né, que está a milhares de quilômetros de distância do planeta Terra. Então, essa aí é uma curiosidade sobre a estrutura do planeta, né? Vocês viram essas camadas de estratificação formando o planeta Terra. Mas em que momento a gente pode fazer uso dessas informações, professora? Então, trago para vocês um outro momento da nossa revisão, mostrando um pouquinho aqui de uma composição super importante do nosso planeta que vai impulsionar a nossa economia. São eles os recursos minerais, que são extraídos da crosta terrestre e são a base fundamental para diversos setores da economia. Apontei aqui para vocês alguns exemplos, né, desses setores que eu taxo de importante nesse momento para o nosso estudo. A começar aí pela construção civil, né, que é um setor super importante para nós, de onde há se extrair o ferro, o cimento, a areia e outros minerais da crosta terrestre, né, que são essenciais para a construção de casas, edifícios, pontes e outras estruturas. Então, para onde você olhar na sua comunidade, né, que tem uma estrutura composta por essas substâncias aí, por essas matérias, né, nós temos aí todo esse componente, todo esse minério que foi extraído em algum momento da crosta terrestre. Mas não é só esse setor que é beneficiado, nós temos aí o setor da indústria. Então, na indústria, né, os minerais como o ferro, o alumínio, o cobre e outros são utilizados na produção de diversos produtos como carros, eletrodomésticos, máquinas e ferramentas. E aí na sua imagem, no cantinho, aí nós temos uma linha de montagem de carro, né, automatizada, né, onde você pode observar que na composição química, na composição da estrutura da fábrica, quanto dos componentes que estão sendo usados para montar os carros, nós temos aí ferro, alumínio e cobre misturados, ora misturados, né, formando uma liga, e ora separados, fazendo parte da composição dessa verdadeira obra de arte aí que vocês estão vendo, que é uma linha de montagem de carros. Então, trago para vocês um outro setor que se beneficia aí dos recursos minerais da crosta terrestre, é o setor de energia, né? Onde se é extraído o carvão, o petróleo e o gás natural. Eles são importantes fontes de energia para a geração de eletricidade e o funcionamento de diversos setores da economia, né? Que estão dependentemente ligados ao setor de energia. Nós temos aí o exemplo ao lado aí do petróleo, né, uma amostra de petróleo e do carvão mineral para vocês em close. E dando continuidade aos recursos que são utilizados e a contribuição desses recursos para o setor da economia, nós temos a agricultura, né? Um outro setor que vai utilizar minerais como o fósforo, o potássio e o nitrogênio, onde eles são utilizados como fertilizantes para aumentar a produtividade nas plantações. Olha só que interessante, trago para vocês como curiosidade aí, uma imagem no cantinho aí da sua tela, alguns elementos sendo representados por letras. Só por curiosidade, o N representa o nitrogênio, o P vai representar o fósforo e o K vai representar o potássio. Isso significa que essa nomenclatura, né, uma nomenclatura que remete aí uma língua antiga, língua em latim, desses elementos que estão representados na tabela periódica. Só um lembrete, só uma curiosidade para aumentar aí o vocabulário de vocês. Mas existe um outro setor que vai também se beneficiar dos recursos que são extraídos da crosta terrestre. É a tecnologia, né? O setor de tecnologia. Os minerais como o silício, o lítio e terras raras, os elementos de terras raras, são essenciais para a produção de componentes eletrônicos, baterias e outros dispositivos tecnológicos. Um componente eletrônico que usa bateria e que está
bastante uso dentro da nossa sociedade é o nosso aparelho celular, né? Nosso smartphone aí. Então, esse é um momento importantíssimo para falar sobre a estrutura, mas não para aí a curiosidade sobre o nosso planeta, né? Passo a falar agora sobre um outro conceito importantíssimo, que é um fenômeno que ocorre a partir desse movimento, do movimento das placas tectônicas, né? O que é esse conceito aí de placas tectônicas? Esse conceito postula, né, propõe que a litosfera da Terra, que é a camada mais rígida, camada rígida superior, que inclui a crosta terrestre e a porção superior do manto, é dividida em placas que flutuam sobre um magma subjacente. Essas placas não são estáticas, quer dizer que elas se movem lentamente ao longo do tempo em resposta a forças internas da Terra, como o calor do núcleo e as correntes de convecção, né? Serão alguns desses fatores. Entendam que, por causa desses movimentos, essas placas elas estão classificadas de acordo com o seu limite, né? E esses movimentos vão coordenar essa classificação. Existem 3 tipos principais de limites entre as placas tectônicas, né, mostradas didaticamente aí para vocês. A primeira são as placas divergentes, que são placas que vão em sentidos opostos, como está sendo mostrado aí na sua imagem didática. As placas se afastam uma da outra, criando novos fundos oceânicos e vulcões, como as fossas abissais. Um exemplo são as fossas marianas aí. Aí vulcões nós temos aos montes, ainda em atividade no planeta. Dando continuidade à nossa classificação dos limites das placas tectônicas, nós temos aí o limite transformante, né? Ocorre quando as placas deslizam uma ao lado da outra, causando os terremotos, né? Fenômenos bastante conhecidos por nós. E existe a outra classificação do limite das placas, que é o limite convergente. Quer dizer que as placas vão se colidir, resultando em subdução, né, onde a placa é empurrada sobre a outra, ou em zonas de dobramento e falhas, né? Subdução quer dizer que uma vai colidir com a outra, onde uma vai empurrar a outra para cima. É nesse fenômeno, por exemplo, né, desse movimento das placas, que acontece a formação de cordilheiras, que são cadeias de montanhas. Um exemplo é a Cordilheira dos Andes, que está presente na América do Sul, no nosso continente sul-americano. Olha só quanta coisa interessante eu trouxe para vocês, se fazendo o estudo do planeta Terra, né? Quantas evidências, né? Quantas teorias para explicar um pouquinho sobre esse movimento, sobre a característica, a inclinação do planeta, um instrumento para medir o tempo. E eu espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade. Até mais!